Esta é a antiga estação ferroviária de Sobral. Ela foi construída para ligar a cidade ao porto de Camusim. Sua inauguração aconteceu no dia 31 de dezembro de 1882. Foi o mesmo ano em que o governo imperial aprovou o regulamento para o tráfego da estrada de ferro de Sobral. Mas, 2 anos antes disso, já haviam chegado na cidade as primeiras locomotivas vindas da Filadélfia, nos Estados Unidos. O prédio da estação ferroviária de Sobral foi inaugurado em 31 de dezembro de 1882. Naquele ano, a estrada de ferro tinha quase 129 quilômetros. Nossa equipe percorreu os caminhos por onde um dia passou o trem que levava pessoas e mercadorias até Sobral. No trajeto, encontramos antigas estações das cidades que faziam parte dessa ferrovia. Algumas estão abandonadas. Outras, hoje, têm uma nova finalidade. A estação de Martinópole é uma biblioteca pública, além de ter um espaço para uma escolinha. A de Uruoca é um centro de artesanato. E a de Senador Sá é a Secretaria de Assistência Social e Agricultura. Depois que essa ferrovia chega a Sobral, há também um prolongamento, passando por outra cidade interessante na Zona Norte, que é o Ipu, certo? Que também tem uma estação muito interessante também, que foi reformada recentemente. E vai até Crateús, que é outra cidade também muito interessante no ponto de vista social, do ponto de vista econômico. A primeira locomotiva vinda da estação ferroviária de Camusim começou a circular aqui na estação do Ipu em 10 de outubro de 1894. A estação do Ipu foi, por 16 anos, final da linha da estrada de ferro de Sobral. No início do século XIX, as edificações no Brasil começaram a ser influenciadas pela arquitetura neoclássica europeia. No final dos anos 1800, essa influência ainda podia ser vista nos prédios das estações ferroviárias cearenses. Em 1897, 8 anos depois da proclamação da República no Brasil, o governo federal arrendou a estrada de ferro de Sobral. Uma firma sobralense, Saboia, Albuquerque e companhia, conseguiu a concessão da estrada de ferro de Sobral, passou a operar essa estrada em 1897 até 1910. Nesse período, muitos investimentos ligados à estrada de ferro configuraram o espaço urbano de Sobral. Nós tínhamos naquela época, para você ter uma ideia, nós tínhamos um bonde puxado a burro, era o veículo leve sobre trilhos daquela época, o VLT, né? Sobre trilhos, o bondezinho, uma parelha de burro sendo puxado, funcionava como transporte público. E quando a empresa Saboia Albuquerque e companhia perdeu a concessão, infelizmente esse investimento parou, acabou, os bondes deixaram de circular em Sobral. Eu ainda conheci os trilhos, até pouco tempo os trilhos ainda estavam na malha urbana da cidade, né? E essa concessão foi dada a uma firma inglesa que tinha já interesses na administração de várias estradas de ferro do Brasil. Em 1910, uma firma inglesa, que tinha como diretor o engenheiro britânico Mr. Hall, recebeu a concessão do governo federal para administrar as estradas de ferro de Sobral e de Baturité. Um dos objetivos da empresa era prolongar os trilhos das ferrovias cearenses. A última composição que
trafegou pela Estrada de Ferro de Sobral. Foi uma composição que partiu da estação de Camusim, com destino a Sobral, no dia 24 de agosto de 1977. José Rodrigues, o Zequinha, foi o maquinista do trem que fez a última viagem de Camusim a Sobral. Uma triste lembrança volta à memória de José enquanto ele observa a máquina que fez aquela viagem. Quando eu cheguei na primeira parada, estava a multidão de gente já esperando por aquele trem. Vi muita gente chorando. Tanto chorava eles como chorava eu. Com pena daquele pessoal carente, que era um transporte que tinha. Ali ele carregava tudo, ali ele carregava, que era o trem que eles vinham de Camusim a Sobral. Uns vinham para o médico, outros vinham fazer compra. Quando era meio-dia voltava de novo. E assim era todo dia. Vi muita tristeza naquela viagem. Muita gente chorando, muita gente nas estações, que era o lazer daquele pessoal, daquele trecho de Sobral a Camusim. O lazer era o trem. Você chegava numa estação daquela, o pessoal vinha todo prontinho, todo bonitinho para assistir a passagem do trem. Isso foi de lamentar, porque uma ferrovia que praticamente tinha 100 anos de existência se viu assim melancolicamente extinta, deixando de ser atendida uma população de milhares e milhares de pessoas, mais de 500 mil, não só ao longo do trajeto, desde Camusim a Sobral e depois de Sobral, como das áreas circunvizinhas. Não se levaram em conta os interesses dessa população, muita gente pobre que viajava de trem porque era bem mais barato, notoriamente mais barato.